Olá, eu sou a Carol Nogueira e este é o Item Mais, da CNN. Parece um cenário de guerra. Com a falta de leitos, doentes com Covid-19 morrem em casa ou nos corredores dos hospitais. Cilindros de oxigênio e medicamentos também estão em escassez. E mesmo quem consegue um leito começa a se asfixiar. As famílias desesperadas pagam até 10 vezes mais caro em cilindros comercializados no mercado clandestino. Como se não bastasse a luta pela vida, a população enfrenta uma batalha até diante da morte. O sistema funerário colapsou e muitas pessoas são cremadas ao mesmo tempo, enquanto os corpos se acumulam. Esse cenário lembra muito o que vimos em Manaus, em janeiro deste ano. Mas essa é a realidade atual da Índia, a maior fornecedora mundial de vacinas contra a Covid-19. A explosão de infecções ocorre depois do governo local ter declarado vitória contra o novo coronavírus em fevereiro, permitindo eventos religiosos e políticos em um momento de baixa nos casos. O resultado foi uma grande onda de novas infecções. Especialistas ouvidos pela CNN disseram que o número real de infectados na Índia pode chegar a 500 milhões de pessoas. Isso seria 30 vezes mais do que o número oficial que o país registrou até agora, que é 17,6 milhões de casos. No último domingo, o primeiro-ministro da Índia se referiu à situação da pandemia no país como uma tempestade. E os números dessa tempestade são assombrosos. Desde o fim da semana passada, a Índia encabeça o ranking mundial de novos casos da Covid-19. O que fez a Índia mergulhar nessa tempestade da Covid-19 depois de praticamente declarar vitória contra a pandemia? É isso o que vamos responder neste episódio. Quem me acompanha é o infectologista Estevão Urbano, diretor da Sociedade Brasileira de Infectologia. Doutor Estevão, muito obrigada por nos atender. Bom, eu agradeço o convite, para mim é uma honra estar aqui e estou à disposição para a gente bater um papo. Doutor, em janeiro a Índia ostentava uma queda brusca de casos de Covid-19 e aí começou a autorizar celebrações religiosas, comícios e outros eventos que envolvem aglomerações. O erro do país, doutor, foi subestimar as medidas de isolamento? Foi um erro e esse erro está sendo comprovado agora, né? O que acontece é que muitos países têm subestimado o poder do vírus e a dinâmica de uma pandemia. Então, às vezes, quando os níveis de contágio caem, há, desde o sistema de governo até a população, uma tendência a se achar que a pandemia acabou. Há um relaxamento fora de hora das medidas de restrição. E o vírus, ele é muito inteligente, ele está ali aguardando exatamente esses descuidos e volta depois com uma força ainda maior. E ter ocorrido na Índia aglomerações religiosas com milhares e milhares de pessoas, certamente foi um gatilho, contribuiu de forma decisiva para a situação atual, que seria um segundo pico muito mais forte do que o primeiro. É uma dinâmica muito parecida, inclusive, com outros países, entre eles o Brasil. Ainda assim, Estevão, foi uma mudança muito rápida e repentina no cenário epidemiológico em poucas semanas. As variantes também tiveram influência? Essa aí é uma colocação muito interessante. É bom dizer assim, que o vírus ele pode ganhar uma velocidade de contágio muito rapidamente, né? Certamente, tem algumas variantes que têm sido descritas no mundo inteiro que aceleram esse processo. E na Índia, no final do ano passado, foi reportada uma variante muito perigosa, uma variante muito misteriosa e que deixou a comunidade científica muito preocupada, a variante B1617, porque ela contém mutações que, teoricamente, favorecem muito a ligação do vírus à célula do hospedeiro, ou seja, do indivíduo infectado. Com essa ligação mais facilitada, esse vírus adentra as células muito mais facilmente e se multiplica muito mais. Se multiplicando muito mais, a carga viral do indivíduo é maior do que em momentos anteriores. E quanto maior a carga viral, que é aquela quantidade de vírus que o indivíduo porta em determinado momento, maior a chance dele dispersar, contaminar e disseminar esse vírus. E essa variante tem se comportado assim na Índia e, assim como outras no mundo inteiro, deve ter tido também um papel decisivo para um sinergismo entre redução das restrições, redução das medidas de contenção da mobilidade social
juntando nesse caldo, nessa sopa, uma variante mais transmissível, então esses fatores sinérgicos foram preponderantes nessa explosão que nós estamos vendo hoje na Índia. Infraestrutura, questão sanitária e até a dinâmica dos centros urbanos indianos favorecem o contágio? É uma dinâmica que, inclusive, também lembra muito o país, o Brasil. Em algumas capitais do Brasil, a dinâmica é basicamente a mesma que nós estamos notando e percebendo ainda. Grandes metrópoles, a Índia tem hoje 1 bilhão e 400 mil pessoas, por isso tudo fica muito amplificado e perigoso lá. E quando você tem condições de pobreza, com muitas pessoas em curto espaço físico, condições sanitárias ruins, ausência de uso de máscaras, ambientes, às vezes, com várias e várias pessoas fechados, com pouca ventilação, sem espaçamento entre as casas, aquele encontro de inúmeras, milhares, milhões de pessoas nas ruas. Isso tudo é tudo que o vírus precisa. Ele precisa de proximidade. E essas condições indianas, da sua urbanização, da sua superpopulação, favorece quase que mais do que qualquer país do mundo problemas sérios de contágio, inclusive com o coronavírus. A Índia vive o pior momento até agora da pandemia de Covid-19. O que a gente pode prever, Estevão? O cenário tende a piorar? Bom, quando você tem uma situação explosiva, você nunca consegue fazer previsões com um grande índice de acerto. O que costuma diminuir a taxa de transmissão e o número de casos novos também, ou é uma vacinação em massa, o que ainda não acontece pelo volume de pessoas que moram na Índia, naquele país, ou uma restrição muito rápida e muito pesada da mobilidade social, que seria um lockdown fortíssimo nacional, também não está acontecendo no nível que deveria, ou então a chamada imunidade rebanho, onde uma grande parcela da população já foi contaminada, desenvolveu anticorpos e isso age reduzindo a curva de contágio, o que também parece que não é a realidade nesse momento na Índia, até mesmo por ser mais de 1 bilhão de moradores. Então nada leva a crer que a um curto espaço de tempo nós teremos uma redução desses casos. Existe potencial para piora, por uma tragédia humanitária ainda maior. Lembre-se que os números de mortes lá possivelmente são subestimados, pessoas estão sendo cremadas coletivamente porque não tem onde enterrar, não tem diagnóstico suficiente, né? Então o número de cremações possivelmente sugere que o número de óbitos pela Covid seja ainda maior. E como você tem 1 bilhão e 400 milhões de pessoas num país com heterogeneidade muito grande de controle, ou se faz uma medida muito radical de lockdown, ou a tragédia pode ser ainda maior e sem prazo para acabar, ou pelo menos para melhorar. Estevão, trazendo um pouco para a nossa realidade, porque estamos acompanhando aqui no Brasil diariamente um número assombroso também de mortos por Covid-19, sistema de saúde extremamente sobrecarregado. O que o caso da Índia nos deixa de alerta sobre como agir daqui para frente? Na verdade, nós ainda estamos colapsados em vários locais, em vários estados, ou pelo menos em várias cidades de vários estados. Óbvio que numa tendência lenta e gradativa a alguma melhora. Lento, mas que tem algum impacto no efeito da vacina. O certo é que o Brasil chegou num platô e vem tendendo muito lentamente, muito gradativamente a uma redução. Essa é uma realidade, é um fato. Agora, nós estamos num platô muito alto ainda. Veja que no início da pandemia, todos nós nos assustávamos muito quando nós passávamos de 1.000 mortes diárias. Hoje nós estamos comemorando termos menos de 4.000 mortes diárias, mas ainda estamos com mais de 3.000. Então, estamos ainda numa situação dramática, né? Se você pega 3.000 mortes por dia, se isso não diminui, são 100.000 mortes no final do mês, né? Então a situação do Brasil ainda é terrível, agora com alguma esperança, com uma luz no fim do túnel. Embora a gente considere que todos os países devem ter esse exemplo da Índia para evitar maiores catástrofes, nós também temos que considerar o contrário. A Índia deveria ter tido o Brasil como exemplo, porque o Brasil durante 2 a 3 meses, por ter, de certa forma, subestimado a capacidade do vírus de voltar e voltar com força maior e voltar com variantes ainda mais perigosas, durante 2 a 3 meses foi o epicentro do mundo em termos de casos e mortalidade. Hoje nós temos, com uma população 7 vezes menor do que a Índia, o dobro do número de mortes, pelo menos mortes oficiais. Portanto, a tragédia brasileira é ainda maior nesse momento do que a tragédia
indiana. E eu acho que eles também não aprenderam conosco. E no fundo, esses exemplos eles deveriam servir para uma aprendizagem global, um aprendizado do mundo inteiro. Agora, realmente, com a nossa catástrofe, com a nossa tragédia, com os aprendizados que nós tiramos dela, e agora vendo em países com características socioeconômicas culturais parecidas com a do Brasil, como a Índia, nós devemos reforçar esse aprendizado. Né? Tudo é aprendizado na pandemia. Cada dia tem algo que nos ensina situações diversas que podem ser importantes. Estevão, muito obrigada pela sua participação no Item Mais. Eu que agradeço, um abraço a todos. Para mim é uma honra e estou à disposição. E seguimos para a segunda parte do episódio de hoje. Eu falo com Oliver Stunkel, ele que é professor de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas. Professor, seja muito bem-vindo. Sempre muito bom falar com você. Muito obrigado pelo convite. Professor Oliver, a Índia está recebendo, estamos acompanhando apoio dos Estados Unidos, da União Europeia, um apoio que envolve doação de oxigênio, medicamentos e até insumos para a produção de vacinas. Por que o Brasil, que enfrenta também uma situação extremamente delicada no combate à Covid-19, não conta e não contou também, meses atrás, com esse apoio? Olha, tem uma série de razões que explicam por que a Índia conseguiu mobilizar a comunidade internacional com mais facilidade. O primeiro é que a Índia, por ser um dos principais produtores da vacina, é um ator crucial, né? Sem a Índia vai ser muito mais difícil combater a pandemia e, sobretudo nos países pobres, uma crise indiana que inviabiliza as exportações da Índia para a África, por exemplo, teria um impacto devastador. Então, a Índia recebeu aí um tratamento, vamos dizer, privilegiado em função da sua importância também como produtor da vacina. Além disso, a Índia também é um país com uma população maior do que o Brasil, tem uma população 6 vezes maior, e uma crise lá pode ter um impacto que vai além da Índia, né? Pode produzir novas cepas, novas variantes que ameaçam, inclusive, pessoas já vacinadas em outros lugares. Mas tem uma parte também que diferencia a Índia do Brasil, que é que a Índia tem um peso geopolítico maior. Ela é vista como um principal aliado dos Estados Unidos e da Europa, sobretudo para ajudar a conter a ascensão da China. A Índia, em geral, é vista como uma das principais potências do futuro, inclusive das próximas décadas. Então, isso também fez com que os apelos e os pedidos de ajuda feitos pelos indianos tivessem mais visibilidade nas principais capitais ocidentais. E, por fim, eu acho que tanto o primeiro-ministro indiano, que também foi um grande aliado do Donald Trump, como também o Bolsonaro, adotou uma postura bem mais pragmática do que o presidente brasileiro depois da eleição do Joe Biden. O Modi imediatamente parabenizou ao Biden, no Brasil isso demorou bastante. Então a Índia é vista aí como um aliado também pelo governo Biden, enquanto o Brasil é visto como um parceiro mais complicado. Além disso também, mais um ponto que a gente precisa mencionar aqui é a diáspora indiana, que tem um peso político enorme nos Estados Unidos e que também fez muita diferença. A diáspora brasileira é pouco organizada, não consegue se mobilizar em momentos como da crise brasileira que a gente viu nos últimos meses. Menos de 10% dos indianos conseguiram receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19 até agora. A pergunta, professor, é por que o maior fornecedor de vacinas do mundo não está conseguindo avançar na imunização da própria população? Isso tem alguma relação com a exportação das vacinas? A Índia fez uma grande aposta de aceitar uma série de contratos com países ao redor do mundo, porque tem uma capacidade produtiva enorme. Junto com a China, né, a Índia também é um dos principais produtores de remédios, etc. Então, logo foi identificada como realmente aí um ator decisivo nessa batalha. E como inicialmente o número de infecções foi bastante baixo, a Índia não se importou tanto em assegurar acesso para sua própria população. Então enxergou a pandemia, acima de tudo, como uma oportunidade geopolítica para fortalecer a visibilidade, o peso, né, geopolítico, em vez de pensar na sua própria população. Isso agora gerou um impasse, uma dificuldade enorme que faz com que a Índia não possa honrar
várias dessas promessas feitas de que enviaria grandes quantidades de vacinas para o exterior. Agora, eu converso bastante com contatos na Índia, com amigos. Uma coisa que chama a atenção é que a Índia teve um lockdown forte que gerou um caos, porque bilhões de pessoas tiveram que sair das cidades para voltar para suas aldeias e cidades de origem, né? Mas depois disso o país relaxou realmente. Eu lembro que no início do ano eu conversei com um colega de uma universidade em Nova Delhi que me disse, olha, aqui as coisas são bastante normais. Então o governo declarou vitória, disse aqui o vírus não chega, não vai ter problema, e não preparou uma comunicação de que sim, era preciso continuar a tomar cuidado, sim, era preciso manter um certo distanciamento, usar máscara, etc. Então, essa nova onda pegou o país e o governo de surpresa. Como falamos há pouco, a Índia é o principal exportador de vacinas contra a Covid do mundo. O Brasil recebe da Índia, por exemplo, as vacinas de Oxford. Esse colapso por lá pode atrasar a entrega de doses por aqui, e não só no Brasil, também a entrega de vacinas no mundo? Olha, o Brasil acho que é menos afetado agora porque a Fiocruz, por exemplo, já tem capacidade de produzir localmente, mas muitos outros países não terão essa oportunidade, essa capacidade. Então, o impacto em países pequenos e também muitos países em desenvolvimento será muito devastador, infelizmente, e a crise na Índia, em função disso, pode mudar as previsões globais sobre a pandemia como um todo, porque muitos países mal começaram suas campanhas de vacinação. No continente africano, por exemplo, menos de 1% da população tomou pelo menos uma dose. A expectativa lá era que grande parte das vacinas chegaria da Índia. Isso agora vai demorar mais tempo. Então é má notícia que vai atrasar as tentativas dos países ao redor do mundo em reduzir a taxa de infecções. Com isso, a pandemia provavelmente vai se prorrogar por mais tempo. Professor Oliver Stunkel, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Muito obrigado. O Item Mais de hoje fica por aqui. Amanhã estamos de volta com mais um assunto que é destaque no Brasil ou no mundo. Até lá!